vi que tinha um lanche sobrando, algum erro do restaurante. E isso acontecia direto. Na maioria das vezes eu levava embora feliz da vida, porque, sendo bem sincero, motoboy não desperdiça lanche de graça. Se eu tivesse seguido rodando, eu ia estar abrindo o portão de casa na hora em que aquele carro perdeu o controle. E foi ali mesmo que ele acertou. Subiu a calçada, arrebentou o portão e entrou com tudo. Aúba, bom que vocês, espero que esteja bom. Meu nome é Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal porque isso ajuda bastante, ainda mais agora que o canal tá no início. Se você tem alguma história para me contar, mande aí aqui no e-mail que tá aparecendo na tela. Ele também tá na descrição, é só copiar e colar. E também segue a gente nas redes sociais, que também tá aparecendo na tela e também tá na descrição. Agora chega de prosa e vamos pro relato que se chama Exu Agradece. Eu nunca fui um cara religioso, não daquele tipo de frequentar lugar ou seguir fundamento e entender o nome certo de cada coisa. Mas também nunca fui de debochar. Eu cresci no interior, em cidade pequena. Quem cresce assim aprende cedo que tem assunto que você não entende, mas tem que respeitar. E nem é porque alguém me obriga, mas porque a vida ensina que nem tudo foi feito para tua mão, para tu meter a mão. Tu ficar encarando ou ficar comentando. Em 2021, eu trabalhava de motoboy no turno da noite. Entrava às 7, saía quando acabava os pedidos e geralmente era meia-noite, 1 da manhã, às vezes mais. Quem roda de moto nesse horário aprende uma cidade completamente diferente do que o resto do povo conhece. O barulho vai sumindo, os cachorros parecem latir mais longe e as ruas ficam ocas. Qualquer farol surgindo no fim da avenida já vira quase uma companhia. Naquela noite chovia fino, nada de temporal. Era uma chuva chata que deixava tudo brilhando. O asfalto liso, o poste refletido no chão e um cansaço pior porque a viseira embaça. A roupa pesa e você só quer acabar logo o expediente. Quando falaram no restaurante que tinha saído a última corrida da noite, eu quase agradeci. Peguei a sacola já pensando em chegar em casa, tomar um banho e cair na cama sem nem ver televisão. O caminho da entrega passava por uma estrada lateral que ligava 2 bairros mais afastados. Lugar ruim de andar a pé, pior ainda de madrugada. Não tinha comércio e nem calçada, só mato dos 2 lados. Um pedaço escuro e depois uma encruzilhada, que todo mundo da região conhecia. Ali sempre aparecia oferenda. Eu não conhecia a fundo as religiões de matriz africana. Não sabia dizer o que era Exu, o que era Pombogira, o que era de outra linha, mas conhecia o suficiente para saber que aquilo não era bagunça e nem coisa jogada. Sempre que eu passava ali, eu diminuía um pouco a velocidade por respeito mesmo. Naquela noite, tinha muita vela acesa. Copo com bebida, garrafa, farofa, pimenta, flores, charuto, cigarro. Eita, nós. Tudo organizado de um jeito que dava para ver que não tinha sido largado ali de qualquer forma. E eu lembro de ter pensado, sem deboche nenhum, só uma curiosidade sincera, como é que aquilo chegava no espiritual. Entendi, ele ficava se perguntando como que as coisas lá da encruzilhada chegavam no mundo espiritual. Eu tô falando assim porque eu não tinha entendido na primeira vez que eu li. Porque a flor eu entendia, a bebida eu entendia até certo ponto. Mas aquela fartura toda, comida, cigarro, charuto,
me deixava pensando no mistério daquilo tudo. Só que a sensação daquela noite estava diferente. As velas estavam acesas, mesmo com a chuva. Elas estavam brigando com o vento. Não, elas não estavam brigando com o vento. Estava firme e alta, com a chama reta. Eu fui chegando mais perto e senti aquele arrepio que começa no pescoço e escorre pelas costas como se alguém tivesse derramado água gelada por dentro da camisa. Eu senti a presença, como se tivesse alguém ali, parado me olhando. Eu não virei o rosto para encarar, porque meu instinto na hora não deixou. Algumas coisas você não enfrenta e nem foge, só passa por elas em silêncio. Eu fiz a entrega normalmente. O cliente me atendeu com aquela cara de fome de fim de noite, foi educado, pagou em dinheiro. Ainda disse para eu ficar com troco e me desejou boa noite antes de entrar. Até aí nada demais. Só que quando voltei para a moto e olhei a sacola, vi que tinha um lanche sobrando. Algum erro do restaurante. E isso acontecia direto. Na maioria das vezes eu levava embora feliz da vida, porque sendo bem sincero, motoboy não desperdiça lanche de graça. Aquilo era janta garantida. Mas na hora em que bati o olho naquele pedido extra, a imagem da cruzilhada me veio inteira na cabeça. As velas, a chuva, o arrepio, aquela sensação de que eu tinha passado por alguém e não por um lugar. Eu não pensei muito e nem raciocinei direito. Só subi na moto, dei meia volta e voltei pela mesma estrada, mesmo sendo o caminho contrário da minha casa. A chuva já tinha engrossado e o capacete abafava o resto do mundo. E naquele momento só existiam 3 sons: o motor, a minha respiração e a água batendo na viseira. Quando a encruzilhada apareceu no farol, meu peito apertou de novo. As velas ainda estavam lá, acesas do mesmo jeito impossível. Eu encostei a moto no acostamento e desci com o barro agarrando no tênis. E eu fui até perto. O cheiro era forte. Terra molhada, bebida, vela, fumaça velha. E confesso que não era um cheiro ruim. Pesado, mas não ruim. Eu coloquei o lanche junto das oferendas com o maior cuidado do mundo. Como quem devolve uma coisa que percebeu que não devia ter ficado para si. Nem cheguei a rezar porque nem saberia o que dizer. Só falei baixo, quase sem abrir a boca. Obrigado. Nem sei explicar por que eu falei isso, nem para quem exatamente, mas eu falei. E na hora em que eu terminei, o vento deu uma puxada forte e as chamas não se apagaram, mas se voltaram na minha direção. O arrepio veio tão forte que meu braço inteiro endureceu. Foi como uma resposta. Eu acho que uma resposta ao obrigado, né? Eu subi na moto rápido porque eu senti que aquilo ali já bastava. Eu fui embora sem olhar para trás. Quase chegando em casa, coisa de 1 ou 2 quilômetros, a moto apagou. Mas não apagou do jeito normal, assim, que dava sinal, que estava engasgando ou falhando. Ela simplesmente morreu. O farol, o painel, o motor, tudo de uma vez. Como se eu tivesse arrancado a bateria com a mão. O silêncio que entrou no lugar do barulho foi o que mais me deixou ruim. Porque até então eu estava voltando de um momento estranho, com a cabeça cheia. O corpo estava todo arrepiado e de repente fiquei parado no meio da pista, debaixo da chuva. Eu ouvia só minha respiração dentro do capacete. Eu tentei dar partida 1, 2, várias vezes e nada. Nem um sinalzinho. Como eu já estava perto, resolvi ir empurrando.
E quem já empurrou moto sabe como tá perto parece piada quando o motor morre. Eu mal tinha começado a forçar o guidão quando ouvi um som vindo da curva. Primeiro era um som distante e vinha crescendo muito rápido. Era um carro. Farol alto, motor gritando. E não era um carro vindo normal, parecia que estava desgovernado. Em segundos ele apareceu derrapando na pista encharcada e as rodas travadas. A frente do carro estava sambando de um lado para o outro. Passou exatamente pelo ponto onde eu estaria se a moto não tivesse apagado. Exatamente, nem mais para frente nem mais para trás. Se eu tivesse seguido rodando, eu ia estar abrindo o portão de casa na hora em que aquele carro perdeu o controle. E foi ali mesmo que ele acertou. Subiu a calçada, arrebentou o portão e entrou com tudo. Tá? Eita, rapaz, quase que eu falo um palavrão aqui. E foi ali mesmo que ele acertou. Subiu a calçada, arrebentou o portão e entrou com tudo. O impacto foi tão forte que eu senti no chão, mesmo longe. Eu vi o vidro estourado, o mental entortando e veio um silêncio pesado, tão absurdo e tão rápido. Eu fiquei parado, segurando o guidão, sem conseguir puxar o ar direito. A viseira estava toda embaçada por dentro e por fora. Minhas mãos tremiam tanto que eu nem sei como eu continuo em pé. Foi um daqueles segundos em que a pessoa não pensa, ela só entende. Eu entendi na hora que se a moto não tivesse morrido, apagado, eu estaria ali junto com o portão esmagado sem chance nenhuma. E aí aconteceu a parte que me arrepia até hoje. O motor da moto ligou sozinho, sem eu virar a chave, sem apertar o botão e sem tentar mais uma vez. Só voltou, lisinho e redondo, como se nunca tivesse dado problema nenhum. Meu coração disparou de um jeito diferente. O medo até saiu de cena por um instante. O que entrou foi certeza de que alguém tinha me parado. Não atrasado assim por um acaso e nem protegido de forma vaga. Me parado mesmo. Foi medido, segurado no segundo exato entre eu chegar em casa e eu morrer na frente da minha própria casa. Eu olhei naquela direção da encruzilhada, mesmo sem conseguir ver nada dali. Tava longe, né? E falei alto dentro da chuva. Eu entendi mesmo. Muito obrigado. Na hora eu não estava tentando ser bonito e nem espiritualizado. Eu estava em choque, agradecendo como um homem agradece quando percebe que ainda está vivo por muito pouco. Fui embora devagar, quase que humilhado. Eu respeitava cada metro da rua como se tivesse acabado de aprender a andar nela. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava na porta, assustada com o estrondo. Ela disse que sentiu um aperto no peito do nada, pouco antes da batida, como se alguma coisa tivesse avisado que ia acontecer algo ruim. Eu abracei ela molhado mesmo, tremendo, e falei só o necessário, que a moto tinha parado e que um carro bêbado, no caso motorista, tinha entrado no portão, que por muito pouco eu não estava ali. O motorista foi levado depois todo torto, completamente embriagado, e acabei tendo que responder por tudo e pagar o prejuízo. Mas sinceramente isso foi o detalhe menos importante daquela noite. O que ficou em mim foi outra coisa. Era como se eu ainda sentisse na espinha aquele instante em que fui segurado. Como se o corpo soubesse uma verdade antes da cabeça. No outro dia, assim que clareou, eu voltei lá na encruzilhada e eu fui sozinho.
Queria ver com meus próprios olhos se o lanche ainda estava lá, se tinha marca ou qualquer coisa. Só que não tinha nada. Nem papel, embalagem ou sinal de que eu tinha deixado o alimento ali horas antes. Tinha as velas apagadas, mas estava quente ainda. E isso me bagunçou por dentro, de um jeito que eu não consigo explicar direito. Porque foi como se alguém tivesse saído dali não muito antes de eu chegar. Eu parei, olhei, respirei fundo e agradeci de novo. Dessa vez em voz alta, sem vergonha nenhuma. Desde então, nunca mais passei ali como se fosse só mais uma esquina. Às vezes eu só diminuo a velocidade e cumprimento. Às vezes eu deixo uma moeda, um gole de bebida e alguma lembrancinha. E nem é por barganha ou medo, mas por reconhecimento. E tem uma coisa que eu sempre conto quando falo dessa história. Depois daquela noite, minha moto nunca mais deu pane. Nunca mais. Nem falinha besta. Nem engasgo ou nada parecido. Tem gente que ouve isso e acha coincidência. Eu não acho. Naquela madrugada, alguém me parou para que eu continuasse vivo. E quando a proteção vem desse jeito, sem se mostrar inteira, mas te acertando em cheio no peito. O mínimo que um homem decente faz é agradecer. Rapaz, que livramento, hein? Nossa Senhora. Tu quase foi junto com ele. Tu quase ia ver ele lá mesmo, né? Cara a cara. Mas ele falou, não, você não vai vir hoje não. Rapaz, tem que agradecer mesmo, viu? Que livramento você teve. Se você tiver algum comentário aí... não falei, né? O relato acabou aqui. E se você tiver algum comentário pra fazer, deixa aí embaixo, tá? Os comentários ajudam bastante o canal, tá bom? O YouTube entende que é um assunto relevante, que você gosta dele. E aí ele passa a entregar pra mais pessoas. E é isso, valeu, até a próxima.